foi privatizado, que é a experiência que nós temos aqui no nosso Estado. Então, acho que vale a pena a gente continuar fazendo esse importante debate. Muito bem. Obrigada, deputada Beatriz. Eu queria, inclusive, dentro da sua fala, aproveitar e acrescentar mais uma pergunta para a Stephanie, que, inclusive, me lembra, a partir da fala da deputada Beatriz, eu me lembrei disso, porque era uma pauta que eu discutia muito com o antigo secretário de Educação, o ex-secretário Igor, porque eu percebia uma coisa meio autofágica no Trilhas, porque eu percebia que ele não tinha uma distribuição regional que fizesse sentido do ponto de vista das escolas que já tinham o médio técnico. Então, eu vou dar um exemplo de Divinópolis. Eu tenho escola que tem médio técnico de contabilidade integrado, em período integral. E aí, para o menino fazer o técnico de contabilidade lá na matrícula única, ele não recebe R$1. Recebe o pé de meia do governo federal se ele atender critérios de pobreza. Mas o aluno normal não recebe nada, o aluno que não está nos critérios de pobreza. E aí, o Trilhas conseguia abrir, na mesma cidade, em Divinópolis, um curso técnico de contabilidade, só que ali pagando bolsa para o menino. É lógico que o menino procurava uma escola que fosse só o médio regular, ele não fazia o médio técnico integrado, ele buscava uma médio regular para poder fazer no contraturno o técnico do Trilhas na escola, no curso técnico que ele estava recebendo dinheiro para isso. Alguém aqui julga esse menino? Ninguém julga esse menino. Muito melhor fazer recebendo a bolsa. Então, a gente estava observando um processo, a gente está observando um processo de fagocitose mesmo, de o próprio sistema engolindo o sistema e acabando com as escolas técnicas estaduais. Por quê? Porque, como elas não têm bolsa, os alunos estão esvaziando essas escolas e estão procurando e lotando as escolas com ensino médio regular, quando o curso técnico oferecido é de uma área parecida com a que ele gosta, mas tem um oferecido no Trilhas com bolsa. Então, eu queria acrescentar a pergunta, nas instituições públicas que eu citei Cicaut, citei FAOP, citei Institutos Federais, citei Cefet. Eu queria incluir se tem a perspectiva da gente ampliar as matrículas, considerando as escolas de ensino médio da rede que já ofertam cursos técnicos. Porque, por exemplo, a gente tem curso técnico de audiovisual na rede estadual, em cidade que faz super sentido ter audiovisual, cidade da região metropolitana. Então, seria super legal. Mas vocês não fazem esse suporte lá, não tem bolsa lá, não tem apoio lá. E aí fica meio difícil da gente não achar que realmente é intencional fazer o esvaziamento da escola. Porque, no fim das contas, é isso que está sendo plantado. Não dá para plantar vento e não colher tempestade. Então, eu queria entender essa pergunta também, se isso está no radar. E eu soube aqui, perguntei para alguns amigos do Instituto Federal, a reunião aconteceu na semana passada, né? E vocês marcaram uma com os reitores dia 3 de outubro. Todos aqui. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gustavo. Excelente sua contribuição. Só afirmar de novo que eu tenho pavor de sujeito oculto. O Propag não surgiu o Propag como que por geração espontânea. Vamos repetir o que eu tenho dito a todo momento, aproveitar para registrar a presença da presidente dessa comissão, deputada Beatriz Cerqueira, que nos brinda com a sua presença. Se quiser assumir a presidência, me avise. Obrigada. Mas dizer que surgiu o Propag novamente é sujeito oculto. O Propag não surgiu, o Propag foi feito. Algumas coisas que a gente precisa dizer. A discussão foi toda feita no Congresso Nacional. Obviamente, o parlamento é o lugar da discussão. Quando o executivo fica discutindo muito, normalmente é porque ele não está executando. O lugar da discussão, de planejar, pensar e propor política pública, é o parlamento. Eventualmente, até nas obrigações do próprio Poder Executivo e aquelas políticas públicas que cabem ao Poder Executivo pensar e planejar, a gente vê uma omissão. A gente viu isso, por exemplo, no assunto do ICMS da educação. Minas Gerais foi constrangida publicamente. Nós somos acionados pelo Ministério Público para poder saber por que a gente não tinha feito a lei do ICMS da educação, uma lei que deveria ter partido do Poder Executivo. Então, eventualmente, é importante dizer que a discussão tem que ser feita lá no Executivo. E até quando ele não faz, sobra para o Parlamento resolver. Então, a discussão aconteceu no Parlamento, porque o Parlamento é, por origem e decisão do Constituinte, o lugar onde as discussões e o planejamento das políticas públicas deve ser feito. Em segundo lugar, é importante dizer que a história depõe a favor do presidente Lula.
que em 2006 fez uma nova lei fiscal para ajudar os estados que estavam endividados. E adivinhe, só Minas Gerais já se encontrava endividada naquele momento. Eu sempre digo isso para ser justa, porque eu nunca falei que a dívida surgiu no governo Zema. Ele é responsável efetivamente por tê-la aumentado muito com seu não pagamento. Mas ele não é o pai dessa dívida e é preciso ser sincero. Em terceiro lugar, acho importante relembrar também que em 2023 o presidente Lula retoma o pagamento do ICMS para os estados que tinham perdido esse recurso tão importante naquele, me desculpem a expressão, cavalo de pau que o ex-presidente Bolsonaro deu para tentar comprar a sua reeleição e tirou dinheiro dos estados, pouco se preocupando com as consequências que a gente teria na prestação do serviço público e das políticas públicas para as pessoas. Então, efetivamente, a gente está falando de um governo que se preocupa com as finanças dos estados e que não está afim de sacrificar os outros e a prestação do serviço para poder garantir seus dividendos eleitorais. Então, eu queria trazer essas contribuições que eu acho importantes, já que a gente está numa discordância em relação ao que cada um pensa. Pergunta à deputada Beatriz Cerqueira se ela quer fazer o uso da palavra.